Olá, engenheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que vocês vão estranhar esse fundo novo, já adianto pra vocês que é porque a gente tá tendo que gravar os vídeos em casa por conta da quarentena, mas não se preocupem. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Dandara, sócia aqui do Guia da Engenharia, engenheira civil, e nesse vídeo nós iremos falar sobre a inferência estatística para avaliação de imóveis. Lembrando que esse assunto foi dividido em 2 vídeos e esse é a parte 2. Caso você ainda não assistiu a parte 1, vou deixar aqui o link na descrição e lá nós falamos sobre toda a parte introdutória envolvendo a probabilidade, muito necessária para entendermos alguns conceitos que será falado no decorrer desse vídeo. Lembrando também que se você caiu de paraquedas agora e não sabe ainda nada sobre avaliação de imóveis, temos também vários outros vídeos aqui no canal, falando desde a parte introdutória até o método comparativo direto. Lembrando que a videoaula de hoje tratará especificamente sobre o tratamento científico de dados, que é um dos métodos utilizados para avaliar imóveis através do método comparativo direto. A videoaula de hoje abordará principalmente o anexo A da nossa norma de avaliação 14653, parte 2. Agora vamos lá? Então, gente, como eu falei para vocês, nós iremos tratar do método científico de dados por meio da regressão linear, utilizando para isso a inferência estatística. E para facilitar o entendimento de vocês, eu elaborei 10 passos para que possamos entender como avaliar um imóvel utilizando para isso a regressão linear. Começaremos então a determinar o número mínimo de elementos que irão compor a nossa amostra. Gente, se vocês ouvirem algum barulho no fundo, não se preocupem, são os vizinhos, não tem o que fazer. Continuando, iremos iniciar nosso estudo determinando o número mínimo de elementos para compor a nossa amostra de acordo com o nosso grau de fundamentação desejado. Se nós optarmos pelo grau mínimo, que seria o grau 1, o nosso número mínimo será calculado n igual a 3 vezes o número de variáveis independentes para o nosso modelo mais 1. Mas se você quiser atingir os outros graus de fundamentação, basta seguir essa formulação indicada por essa tabelinha retirada da nossa norma, tá? Escolhido todos os elementos que irão compor a nossa amostra, o próximo passo será analisar o gráfico de dispersão desses dados. E por que é importante analisarmos esse gráfico? Porque esse gráfico mostra justamente a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente, que seria o nosso preço unitário. E através dele nós podemos verificar tanto a tendência como a intensidade e também a dispersão dos dados e a forma funcional da curva. Lembrando que, como estamos tratando da regressão linear, é ideal que o nosso modelo se aproxime tanto quanto possível ao gráfico linear. Montado o nosso gráfico de dispersão, nós iremos traçar uma linha de tendência para que possamos inferir a influência dessas variáveis independentes sobre a nossa variável dependente. Feito o nosso gráfico de dispersão, o próximo passo é traçarmos a nossa linha de tendência para que possamos inferir a relação dessas variáveis independentes com a nossa variável dependente. Além do mais, essa linha de tendência é quantificada pelo coeficiente de correlação de Pearson, representado pela letra R. Mas antes, nós iremos observar esse exemplo que eu coloquei para vocês, que temos 3 gráficos de dispersão diferentes, e o primeiro nós podemos observar uma correlação positiva, o segundo uma correlação nula, não há nenhuma correlação entre a variável independente entre as variáveis independentes e a variável dependente, e no último uma correlação negativa. Como eu acabei de falar para vocês, nós iremos agora analisar essa correlação, se ela é forte, fraca, fortíssima. E isso nós podemos ver através do valor do coeficiente de correlação de Pearson. Quanto maior esse coeficiente, mais forte é a relação, ou seja, mais acentuada é a nossa linha de tendência, tudo bem? Em relação a esse coeficiente, gente, nós temos muito a falar, porque ele é muito importante para a regressão linear. Então, gente, a primeira coisa que podemos tirar sobre o coeficiente de correlação de Pearson é que quanto maior o seu valor, quer dizer que maior é o grau de explicação do nosso modelo de avaliação. Além disso, esse coeficiente é muito sensível a valores externos. O que isso quer dizer? Quando coletamos dados de imóveis muito discrepantes da realidade, sem dúvida nenhuma, o valor do coeficiente de Pearson será alterado significativamente. Você irá perceber que existe algo errado na sua amostra. Por isso, para que sua amostra seja mais satisfatória, seja mais próxima da realidade, é sempre interessante você analisar aqueles dados que estão se afastando mais da nossa linha de tendência, que seriam os outliers.
é sempre importante descartar alguns desses dados que estão comprometendo a nossa amostra. Além disso, esse coeficiente também é usado para analisar a relação entre duas variáveis independentes. Bom, Dandara, mas se a variável é independente, não é para ter correlação entre elas. Isso mesmo, gente. Não é para ter correlação, mas na prática a gente sabe que as coisas não são bem assim. Então, quando a correlação entre duas variáveis independentes está demais, está muito alta, isso quer dizer que elas não podem ser utilizadas juntas no seu modelo, porque isso está comprometendo o resultado. Ou seja, elas não estão, de fato, sendo independentes. Então, você irá ter que optar por uma ou outra. Então, é sempre importante analisar a correlação também entre as variáveis independentes. Então, é exatamente por isso que a nossa norma restringe que esse valor não seja superior a 0,8, tudo bem? Se esse valor for superior a isso, realmente você vai ter que optar por uma ou outra dessas variáveis independentes. Bom, pessoal, o próximo passo será realizar o teste de validação das variáveis independentes, que é representado pela estatística T. Então, pessoal, lembrando que avaliar imóveis através da inferência estatística não é uma tarefa muito simples, por isso eu recomendo que vocês utilizem softwares para isso, ou até o próprio Excel. Para isso eu separei um material muito interessante que eu encontrei, não é nosso, mas é muito bom, que ensina passo a passo de como avaliar utilizando a inferência estatística através do Excel, e é muito útil, acreditem. Bom, continuando, nós precisamos realizar o teste de validação da nossa variável, que ele representa nada mais do que um erro da nossa variável. Então, lembrando que para você atingir um determinado grau de fundamentação, ele não pode ser superior a esses valores determinados por essa tabela retirada da nossa norma. Bom, realizado o teste de validação das nossas variáveis independentes, nós iremos agora realizar a validação do nosso modelo de avaliação. Lembrando que o teste de significância indica quantas vezes o grau de liberdade da regressão é maior que o grau de liberdade dos resíduos. Não entendeu? Então, deixa eu simplificar para vocês. Significância é basicamente o oposto de confiança e é considerado um procedimento para verificarmos a discrepância de uma hipótese estatística em relação aos dados observados, ou seja, está relacionado ao erro do modelo. Tanto o teste de validação como o teste de significância são facilmente calculados pelo Excel, através da regressão. Por isso eu sugiro que vocês baixem o material, tá bom? Que eu coloquei aqui na descrição, que ensina alguns passo a passos de como realizar a regressão através do Excel. Então, para você atingir um certo grau de fundamentação, assim como o teste de validação das variáveis independentes, faremos a mesma coisa para o teste de significância do modelo, que para você atingir certo grau de fundamentação, eles não podem ultrapassar certos valores, tá bom? O nosso próximo passo é determinarmos um intervalo de confiança, que nada mais é do que a faixa de valores em que existe maior probabilidade do nosso valor unitário, ou seja, o valor que estamos buscando na nossa avaliação, estar contido. Para que fique mais fácil de vocês entenderem, o intervalo de confiança é uma amplitude de valores derivados da estatística que tem a probabilidade de conter o valor de um parâmetro populacional desconhecido, ou seja, o valor que estamos buscando. O cálculo do intervalo de confiança é usado para analisarmos a faixa de preço unitário em que o imóvel avaliando está inserido, considerando um certo grau de confiança. Nesse caso, geralmente adotamos 80% de grau de confiança. E para calcularmos, nós iremos utilizar a média aritmética dos dados da amostra. Consegue entender? Então, para calcular o menor valor do nosso intervalo de confiança, nós utilizamos dessa forma. Lembrando que nós iremos utilizar a estatística e também teremos que utilizar a tabela T-Students. Não se preocupem que tem no post de exercício essa tabela, se vocês estiverem buscando. Tem no nosso post de exercício, vou colocar aqui na descrição, tá? E para encontrarmos o máximo valor do nosso intervalo de confiança, nós utilizamos essa outra formulação, tá bom? O próximo passo será determinarmos nosso campo de arbítrio, para que com isso nós possamos analisar se há ou não discrepância na nossa amostra. O campo de arbítrio, diferentemente do nosso intervalo de confiança, é um intervalo só que é um pouco mais amplo. E esse intervalo engloba a variação de 15% para mais ou para menos em torno do preço estimado. Ou seja,
intervalo de confiança, nós utilizamos como tendência central a média aritmética da amostra. Já no caso do campo de arbítrio, nós utilizamos como tendência central o preço estimado, ou seja, o preço fornecido pelo nosso modelo de regressão linear, ou seja, é o preço unitário final do imóvel resultante da regressão, entendeu? Ou seja, o campo de arbítrio é a variação de 15% para mais e para menos em relação ao preço estimado. Então, para isso, observamos essa imagem em que qualquer valor dentro do intervalo de confiança pode ser adotado com o grau de confiança de 80%, como eu já falei para vocês. E o nosso último passo para a nossa avaliação será enquadrar o nosso modelo de avaliação dentro dos graus de precisão e grau de fundamentação determinados pela nossa norma no anexo A, tá? Para enquadrar nossa regressão é muito simples, basta utilizar essa tabela. Dessa forma, para cada item será dada 3 opções e iremos escolher a que mais se enquadra à nossa situação. No primeiro exemplo, para o item 1, por exemplo, diz respeito à caracterização do imóvel. E aí, para a nossa avaliação, a caracterização foi completa, quanto todas as variáveis analisadas, foi completa apenas quanto as variáveis utilizadas no modelo, ou foi utilizada uma situação paradigma. Então, de acordo com as características da sua avaliação, você irá escolher uma opção para cada um dos itens, lembrando que grau de fundamentação 3, que é o melhor, que é o mais preciso, vale 3. Para o grau de fundamentação, a pontuação é 2. E para o grau de fundamentação 1, a pontuação é 1. E para que eu quero saber disso? É porque ao final você irá somar todos os seus pontos para que possamos enquadrar o nosso modelo, que é a próxima tabelinha. Então, dependendo da pontuação que você chegou, lembrando que esses itens devem obrigatoriamente serem obedecidos, tá? Então, dependendo da sua pontuação e dos itens obedecidos, você irá enquadrar o seu laudo de avaliação do grau de fundamentação. Lembrando que o melhor é o grau 3. E caso você não atinja nenhum desses 3 graus, infelizmente, o seu laudo não tem validação. Ele é apenas um parecer técnico, tudo bem? Para o último enquadramento, que é o grau de precisão, nós precisaremos calcular a amplitude através dessa formulação. Calculada a amplitude, nós iremos enquadrar o nosso modelo no grau de precisão, de acordo com o valor resultante da amplitude. E, gente, é só isso. Mentira, não é só isso, é muito mais do que isso. Então, gente, não é só isso, tem muito mais o que falar sobre avaliação de imóveis, sobre inferência estatística principalmente, mas o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no Guia da Engenharia para receber muitos outros conteúdos como esse. E se ficou alguma dúvida, não esquece de perguntar que a gente responde. Se você quiser um vídeo com exercícios, pode pedir que a gente volta aqui para resolver. E não esquece de dar uma conferida nos links aqui na descrição, eu coloquei muito material para vocês. E se tiver alguma coisa que você não gostou, que ficou com dúvida, falem aqui nos comentários, mas não precisa ser rude, tá bom? Porque estamos todos aqui para aprender, principalmente eu. Um beijo e até o próximo vídeo.